Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Deus é bom o tempo todo o tempo. Deus é bom. Deus é bom. Abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos irmãos de Roma, Romanos, capítulo 12, a partir do verso 9. Romanos 12, 9. O bispo Cláudio Novo falou, prega lá de manhã. E aí me veio um versículo. O bispo Cláudio Novo. E Deus me deu uma palavra dentro desse versículo. Como eu não gosto de pregar só o versículo, vamos a partir do 9. Versículo 9 em diante. Diz assim a palavra de Deus, a minha versão é a Genebra 88:93. Romanos 12, versículo 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Este é o versículo 12 que Deus trouxe ao meu coração. Regozijai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a honestidade, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Só até aqui. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Vamos orar. Pai soberano, Deus amado, nós te louvamos e agradecemos porque preferimos estar aqui nesta manhã chuvosa de domingo, Pai, para render graças ao teu santo nome. Estamos aqui, Pai querido, para buscar a tua face, a tua presença, a tua palavra, a tua resposta, Pai. Fala conosco nesta manhã. Fortaleça cada um dos teus filhos nesta manhã de domingo, Pai. Fortaleça-nos com teu Espírito Santo. Tranquilize cada um dos que estão ouvindo aqui no templo, daqueles que estão me assistindo agora ao vivo pela live, e aqueles que vão acompanhar posteriormente. Fortaleça a fé com o teu Espírito Santo. Fortaleça, nutra a fé de cada um com a tua palavra, Pai. Traga resposta, nos dê direcionamento, Pai. Pai amado, nós confiamos no Senhor. Confiamos, Deus querido, na tua palavra. Confiamos, Deus querido, no teu Filho Jesus. Amém. Amém. Você que crê nele, aplauda ele, glorifique a ele. Toda honra, toda hora para ele. Toda honra e toda glória para ele. Aleluia.
Paulo, em sua carta aos Romanos, ele traz aqui alguns importantíssimos pontos para que nós possamos vencer as tribulações. E ele destaca no versículo 12, alguns pontos para que possamos conquistar aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse em outra carta, só que agora aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso não somente uma coisa, Paulo está dizendo, não a metade. Ele está dizendo aqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coloque isso no seu coração nesta manhã. Esta semana eu tive a oportunidade de conversar com um amigo, aconselhá-lo e, pontuando algumas coisas, chegamos à seguinte conclusão, Bispo Claudionor. Nós vivemos os últimos dias na face dessa terra. Satanás, ele tem se levantado de forma furiosa para destruir a família, para destruir os jovens, para destruir as crianças e para tentar parar também os homens e mulheres que têm levado a palavra dele aos quatro cantos deste país e deste mundo. Mas aqueles que permanecem firmes no propósito, meu querido, Deus não deixa pelo caminho. Ele fortalece, Ele cumpre os seus propósitos. Satanás está tão furioso, se você observar no culto de domingo passado, quem estava aqui, eu contei um pouco daquilo que um amigo me passou, um membro desta igreja, na casa dele. Um jogo simples de celular para criança, quem tem criança aqui, cuidado com os joguinhos lá da Daça, bispo, que baixa nas redes sociais, porque parecia um jogo simples, que ia evoluindo de fase, jogo para criança que baixa no celular, ia evoluindo de fases, e quando chega numa determinada fase, aquela bonequinha que tinha ali, ele ia caminhando para dentro da casa, evoluir de fase era sair da sala para a cozinha, limpar a cozinha, mas quando chegava no quarto, não entrava no quarto da casa. Aquela personagem que limpava a casa, ela já entrava num quarto de motel. E aparecia ali um dardinho para a criança jogar, e aparecia posições sexuais daquela personagem de boneca. Pode uma coisa dessa? É o inimigo trabalhando na mente da criança, porque a palavra do Senhor diz, ensinai as crianças o caminho que devem seguir, porque quando crescer, não se desviará dele. O pai está ensinando o caminho de Deus, mas o diabo, através dos joguinhos, está ensinando outro caminho. Ficai atento. Tribulações e mais tribulações estão aí. Mas Paulo nos ensina alguns pontos, 3 pontos que eu quero destacar, e eu quero ser breve com os irmãos e com as irmãs. O primeiro ponto que ele destaca aqui no versículo 12 é alegrar na esperança. É ter alegria na esperança. Paulo era um homem que vivia perseguido. Antes ele era um homem que vivia perseguindo. Mas agora ele, como muito bem disse aqui, não pague o mal com o mal. Não persiga quem vos perseguir. Deixe isso na mão de Deus. Ele é o justo juiz. E Paulo vivia sendo perseguido. Paulo vivia sendo injustiçado, mas ele nos joga luz num ponto aqui. Alegrai na esperança. Paulo, lá em 2ª carta de Coríntios, ele dizia, capítulo 12, versículo 10, que sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, porque quando estava fraco, aí é que ele se sentia forte em Cristo Jesus. Coloque isso no seu coração nesta manhã, meu querido. Às vezes nós nos sentimos assim. De outubro para cá, eu tenho compartilhado isso com as pessoas próximas de mim, com o bispo Claudionor também, com o pastor Gil. O bispo Claudionor tem sempre coberto a minha vida de oração. Problemas
na saúde do meu pai, problemas, às vezes, profissionais. Os problemas vêm chegando. Perceba uma coisa, o problema nunca vem sozinho. Nunca. Parece que ele vem por atacado. Não é no varejo, é pelo atacado. Ele chega de caminhão. Chega um problema, depois vem o outro, mas alegre-se na esperança de Cristo Jesus, meu querido. Alegre-se porque você tem um Deus fiel, porque você tem um Deus que fortalece os seus pés, porque você tem um Deus que derrama o Espírito Santo sobre a sua mente e te dá estratégia, porque você tem um Deus que vê no momento certo que você está precisando e Ele manda a provisão para você. Em tudo isso que eu tenho passado, desde outubro do ano passado, eu tenho visto claramente a boa mão do Todo-Poderoso Deus sobre a minha vida, cuidando de todos os detalhes, os mínimos detalhes, até para que eu possa cuidar de outras pessoas também. Deus cuida, persevere, alegre na esperança, meu querido. Outro apóstolo de Cristo, Pedro, estava preso, Tiago já tinha sido morto a fio de espada, Pedro estava preso, para ser morto no outro dia, tranquilo, sereno, o cárcere vigiado, mas Pedro estava dormindo, porque a esperança dele não estava na justiça dos homens, a esperança dele não estava naqueles guardas, a esperança dele estava em Cristo Jesus, meu querido. Não tenha medo, porque Paulo disse: viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, meu querido. Viva em paz. Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael falaram: olha, nós vamos jogar vocês na fornalha de fogo ardente, se vocês não adorarem a estátua, o nosso Deus. Eles falaram: olha, se Deus quiser, pode jogar. Se Deus quiser, a gente sai vivo dali, mas se Ele não quiser também. Porque nossa vida não é nessa terra, meu querido. Cristo Jesus nos anunciou o reino nos céus, e é para lá que eu e você, nós iremos. Não despreze as medidas protetivas da Covid-19, mas não tenha medo do vírus, não tenha medo do câncer, não tenha medo, meu querido, porque melhor será a nossa vida com Cristo Jesus na eternidade. Descanse em paz, alegre-se na esperança, porque há esperança até para a árvore que for cortada, que ao cheiro das águas brotará novamente, as águas do rio da vida, que é Cristo Jesus. Há esperança em Deus. Alegre o seu coração. Eu não sei a luta que te trouxe até aqui nesta manhã. Eu não sei como é que foi a sua noite de sono. Mas eu posso dizer para você: alegre-se em Cristo Jesus. Nele há esperança. Nele há mudança. O segundo ponto que ele toca nesse versículo 12 é: sedes pacientes na tribulação. É mole um negócio desse? Pacientes na tribulação. Quantas pessoas tomam medidas impensadas no momento de tribulação? Quantas pessoas que dobram os joelhos e falam: pai, eu preciso do socorro do Senhor nas finanças, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso pagar uma duplicata da minha empresa, mas depois continua a tribulação por mais um momento, a pessoa desespera, e a primeira atitude dela é correr para os braços do agiota. Aquietai-vos, sedes perseverantes, tenha calma nestes momentos, sedes pacientes, tenha paciência, porque Deus está cuidando de todos os detalhes, meu querido. Às vezes nós não vemos, às vezes nós olhamos a obra de Deus de um outro lado. Eu contei no rádio com um menino sentado debaixo ali
do colo da mãe, a mãe sentada, bordando, e o menino olhando aquele emaranhado de fios pelo lado de baixo. Quem já viu bordado, pelo lado de baixo, o avesso é feio. Não, parece que não tem concordância, parece que não tem sentido naquela obra, mas quando o menino olhava aquilo e fala: mamãe, mas que negócio feio. Ela falou: calma, filho, vai brincar com os coleguinhas. Quando eu terminar aqui, eu te chamo. A mãe terminou aquele bordado e chamou o menino e falou: vem ver agora. Colocou a criança no colo, na visão dela, e mostrou a grande obra que ela tinha feito. É assim que Deus está fazendo para mim e para você. Hoje você não está entendendo o que Deus está fazendo. Hoje você olha, está bagunçado. Hoje você olha, é tristeza. Hoje você olha, é contenda. Hoje você olha, é enfermidade. Mas Deus está fazendo a obra na sua vida. Persevere na esperança. Sede pacientes. Aguente firme. Deus vai mudar o cenário. Ele vai te colocar no colo dele para te mostrar depois. Fala: olha aqui, filho. Você viu lá de baixo, estava triste. Você viu lá de baixo, estava doloroso. Você viu lá de baixo, estava confuso. Mas olha a obra que eu fiz para você. Olha a obra que eu fiz na sua vida. Olha a obra que eu fiz na sua casa. Sedes pacientes. Sedes pacientes. Porque às vezes, quando vai acontecer uma promessa de Deus na minha e na sua vida, venha os ventos contrários, Bispo Claudio. Paulo, ele fez grande obra ali em Israel, ali em Jerusalém. E aí Jesus fala para ele em certa noite: como você deu testemunho do meu nome aqui em Jerusalém, convém que você dê testemunho também lá em Roma. Tinha que pegar o navio, tinha que ir. E aí ele é julgado ali em Cesareia Marítima. Ele não é julgado, é colocado ali diante de Agripa. E ele é mandado para Roma. Só que nesse caminho vem os ventos contrários. Até acontecer, meu querido, aquilo que Deus prometeu na minha e na sua vida, vai vir os ventos contrários. O inimigo vai tentar nos parar. O inimigo vai nos tentar tirar da boa obra. O inimigo vai tentar colocar na nossa mente: não compensa, é melhor você desistir, é melhor você ficar nessa ilha aqui. Mas Paulo perseverou, ele foi paciente. Veio o vento contrário. E aí ele ainda teve paciência para chegar para aqueles homens e falar assim: olha, fique tranquilo. Todo mundo fique tranquilos. O navio vai afundar. Dá para ficar tranquilo num negócio desse? O navio vai bater nas rochas. Vai despedaçar. Mas sedes pacientes. Ninguém vai morrer. Paulo tinha uma palavra no coração dele. Quantas palavras nós recebemos de Deus. E no primeiro vento contrário nos desesperamos. Quando a Covid bateu na minha porta em 2020, todas lá de casa pegaram um vírus. Eu permaneci firme no Senhor. Não peguei. Não dá para explicar, porque ninguém explica Deus. Não peguei o vírus, ficando junto com minha esposa e com as minhas filhas. Mas quis o Senhor que eu pegasse na semana passada. Peguei o vírus. Os 3 primeiros dias foram os dias difíceis. Mas nesse momento eu permaneci firme e confiante no Senhor. Algumas pessoas falaram: olha, faz isso, faz aquilo. Eu falei: eu tomei a vacina. E uma das principais vacinas já tem no meu corpo, que é o sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Tomei paracetamol. Estou de pé. Pela primeira vez depois da Covid, pegando a palavra de Deus, para a honra e glória de Cristo Jesus. Lucas diz: na vossa paciência possui as vossas almas. Sede paciente até chegar na nova Canaã. Sedes pacientes. Alguém me perguntou essa semana: vai mudar o mundo? Vai melhorar? Eu falei: olha, a tendência é piorar. A tendência é bagunçar. Os problemas climáticos, eles estão se amontoando. O que o bispo falou aqui de Petrópolis. Despencou o céu lá. Lá é uma região montanhosa, de vale.
e desce muita água. Mas tudo isso, esse volume intenso de chuva, fora de época, calor fora de época, frio fora de época, é o homem que tem causado isso. Eles até tentam, se reúnem nas grandes cúpulas para discutir o clima, mas não chegam em acordo. Por quê? Porque vai interferir financeiramente. A tendência é bagunçar. É por isso que Paulo fala: sedes pacientes nas tribulações. Elas sempre existiram e elas sempre vão existir. Mas essa paciência nos traz a perseverança, e a perseverança fortalece a nossa esperança em Cristo Jesus. Independente do que você esteja passando na sua vida, sede paciente. Porque Paulo foi paciente naquela viagem dele até Roma. Foram jogados no mar, chegaram em uma ilha, um animal, uma víbora picou a mão dele. Mas ainda assim ele tinha no coração: tem uma promessa para a minha vida. O Senhor falou que eu chegaria a Roma para levar a palavra dele. Alimentado daquela palavra, ele não duvidou duas vezes naquilo que a palavra disse, que nós poderíamos pisar em cobras, em escorpiões, tomar algo mortífero e não morreríamos. Cheio de fé na palavra, convicto da palavra do Senhor, Paulo não morreu, chegou em Roma e pregou ali a boa semente do Evangelho de Cristo Jesus. Persevere nas tribulações. Pastor, quando Paulo chegou em Roma, acabaram as tribulações na vida dele? Não, meu querido. Aumentaram. Mas ele continuou perseverante, na esperança de ganhar mais e mais almas para Cristo Jesus. Ele colocou o corpo dele como sacrifício vivo em pró da alma, em pró da obra do Evangelho de Cristo Jesus. Talvez você não saiba, mas homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, o seu apóstolo, o seu bispo, os seus pastores, eles muitas vezes sobem aqui neste altar para pregar, com o seu corpo tremendo, gemendo de dores, mas perseveram mesmo em meio às tribulações. Tem esperança mesmo em meio a essas tribulações, de que subindo aqui, pregando o Evangelho, estão saqueando o inferno e povoando o reino dos céus. Portanto, meu querido, todas as vezes que você dobrar os seus joelhos na sua casa, não peça só para você, peça para os seus pastores, peça para o seu bispo, para a sua bispa, para o seu apóstolo, para o seu apóstolo. Porque são homens e mulheres que têm enfrentado os ventos contrários dos problemas financeiros, os ventos contrários da enfermidade, os ventos contrários que Satanás lança todos os dias para tentar pará-los, como tentou parar Paulo, para trazer o Evangelho para mim e para você. Ore, interceda, meu querido, por homens e mulheres. O bispo falou: olha, eu peguei as igrejas mais distantes, algumas, para interceder. É uma cobertura, porque Satanás quer que essas obras fechem as suas portas. Satanás, ele ensaiou, houve um ensaio do anticristo nos últimos dias. Quantos aqui viu portas de igrejas fechadas na pandemia? Pois é, essa é a vontade, esse é o intuito. A vontade de Satanás, as obras de Satanás é matar, roubar e destruir. Mas o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás, meu querido. Confie nele. Sedes pacientes na tribulação, porque o Filho de Deus está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, meu querido.
E a terceira, o último ponto que Paulo levanta nesse versículo é: perseverai em oração. Perseverar em oração. Já dizia um bom teólogo que eu admiro demais da conta, que oração funciona. Funciona ou não funciona? Oração funciona. Oração, para falar com Deus, você não fala através das redes sociais. Para falar com Deus, você não fala, o pastor Gil dá um recado aí para mim no Deus da Viola e eu para Deus. Não. Para falar com Deus, primeira coisa para conectar é o joelhão no chão. E depois fale com Ele. Fale do jeito mais simples e mais sincero possível. Mesmo quando eu estava no mundo, eu abria os meus programas no rádio secular orando, falando com Deus. Dias atrás eu estava orando lá antes de começar o Jornal da Rio, alguém me mandou uma mensagem lá pelo WhatsApp. Pastor, o senhor poderia me ensinar a orar? Porque eu gostaria de orar bonito desse jeito aí para as pessoas. Eu falei, meu irmão, orar é falar com Deus. Quarteto Giliard fala isso, né? O senhor dá conta de fazer aquela voz aí do Quarteto Giliard, bispo Adenor? Oração é falar com Deus. Dá conta? Vamos fazer um quarteto aqui. Oração é falar com Deus, meu querido. É conversar. Perseverai em oração. Nos momentos, depois da Covid a voz falha de vez em quando. Nos momentos de luta, não fique prostrado, não fique jogado pelo canto. Ore, fale com Deus. Um dos males dos últimos tempos é a depressão, os problemas emocionais, as doenças psicossomáticas. Deus, a gente não consegue entender Deus. Eu precisei passar por esse negócio para, às vezes, ajudar as pessoas. E no mês passado eu fui ajudar a orar com uma pessoa e ela estava dentro de um quarto, o bispo Claudionor, fechado, com a janela fechada, e me lembrou de Elias, que entrou numa caverna. Ele estava ali e ele não abriu os olhos. Eu falei, abra os seus olhos, meu irmão. Não, eu não quero mais ver a luz. Eu quero morrer. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais falar com Deus. Eu falei, mas eu vim aqui, nesse quarto escuro, era dia, estava escuro, para ser luz de Cristo na sua vida. Para falar para você que há esperança. Porque eu já estive nesse mesmo quarto que você está hoje, esse quarto escuro, e Cristo me tirou de lá. Então eu posso falar para você que há esperança. Abra os olhos. Não, eu não quero abrir. Abra os olhos. E comecei a falar do amor de Cristo, da esperança que há em Cristo. E quando eu comecei a orar com aquele moço, ele foi abrindo os olhos, a pupila, um trem estranho, parecia que já estava morrendo, a pupila dilatada, e a pupila foi voltando ao normal, e eu orando, e deixei aquele moço com os olhos abertos, abrimos a janela, ligamos a luz, e houve luz na escuridão, meu querido, porque a oração funciona. Está alguém enfermo, ore. Está alguém passando pelo vale sombrio da depressão, ore, porque a esperança tem jeito para sair deste caminho. Quem que a depressão pega, pastor? Ninguém está isento. Eu não estava isento. Sabe quando que a depressão me pegou? Quando eu voltei exatamente de Israel. Estava um momento de espiritualidade, de conexão, mas quando eu cheguei aqui, alguns fatores, alguns gatilhos, e desencadeou. Mas Cristo é maior do que isso, meu querido. Persevere. Nos momentos que vinham pensamentos de retrocessos, de desistência, eu falava com Deus. Eu orava, Pai, fortalece-me. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Ele foi me fortalecendo cada vez mais. Quando o povo murmurava, Moisés orava.
Daniel orava 3 vezes ao dia. Oração constante. Ore, meu querido. Não importa o que você esteja passando. Ore. Quanto mais nós oramos, mais íntimos nós vamos ficando de Deus. No meu início de ministério, eu pensava, como é que eu vou pregar? Mas eu quase não lia a palavra. Como é que eu vou ter direcionamento do Espírito Santo? Eu quase não orava. Hoje a minha vida de oração, eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus espiritualmente, eu converso com as pessoas e elas começam a desabafar, eu já começo a orar espiritualmente para Deus dar direcionamento. Fale com Deus. Oração é falar com Deus. Primeiro ponto, alegrar na esperança. Segundo ponto, ser paciente na tribulação. Dá para ser paciente na tribulação? Dá para ser paciente num momento de contenda? Essa semana foi uma pessoa na minha casa aconselhar comigo a respeito de problemas conjugais. Ele falou, olha, eu estou com medo de chegar lá e soltar os cachorros. Eu falei, seja paciente. Deixa o Espírito Santo colocar a palavra na sua boca. A palavra branda desvia o furor, a raiva. Às vezes a pessoa quer que você esbraveje e você vai soltar uma palavra de mansidão no seu coração. Sede pacientes na tribulação. Persevere em oração. Para finalizar aqui. Jesus ele inicia o seu ministério orando no deserto. Ele passou por uma grande tribulação, ele foi tentado frente a frente por Satanás. Mas ele passou um longo período orando e buscando a presença do Pai, falando com Deus. E ele venceu Satanás através das Sagradas Escrituras. Está com fome? Porque o inimigo é assim, meu querido. Nesses momentos de tribulações, ele vai mostrar o seu ponto fraco. Todos nós temos. O bispo Claudionor tem um ponto de fraqueza dele. O pastor Gil tem, eu tenho. Você não sabe, eu não sei o do bispo Claudionor. Ele não sabe o meu. Só se eu confessar para ele. Deus sabe. Mas o diabo sabe também. E é nesses pontos de fraqueza que ele vem para tentar nos derrubar. Só que ele foi tentar derrubar o filho daquele que tem todo o poder e toda a sabedoria. Ele viu que Jesus, sendo homem, tinha fome. Não era um ponto de fraqueza, é algo que todos nós sentimos. Mas ele chegou em Jesus no momento que ele estava mais fraco e falou, você não é filho de Deus? Pega essa pedra e transforma em pão e mata a sua fome. E Jesus olha para ele e responde segundo a palavra. Medite na palavra nesses dias, meu querido. Quando o inimigo for te tentar, você tem uma palavra de Deus para ele. Aí ele disse, nem só de pão viverá o homem. Jesus orou no deserto. Jesus orou pelas pessoas. Jesus orou e curou as pessoas. Jesus orou e libertou as pessoas. Jesus orou e pessoas se converteram e foram salvas. E Jesus fez a sua última oração na cruz do Calvário. Uma das mais belas orações. Ele orou por mim e por você. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E Deus nos perdoou. Deus derramou sobre a minha e sua vida a graça. Hoje nós temos livre acesso ao trono de glória. Ore, porque oração funciona. Ore incesantemente. Alegre na esperança. Há esperança até para a árvore que está cortada. Há esperança para a sua vida. Há esperança. A sua esperança não tem que estar nas coisas dessa terra. A sua esperança tem que estar na salvação da sua alma e nas moradas celestiais. Sede pacientes nas tribulações do dia a dia. Porque Deus está com você. Você não está passando por esse vale sozinho. Deus está do seu lado. E persevere em oração. E é isso que nós vamos fazer agora. Coloque-se de pé, nós vamos orar.
Porque a oração funciona. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Recandalá machuri candalas. Remachui de candalas. Começa a mostrar para Deus o seu coração. Fala, Pai, eu não quero desanimar nesses momentos que eu estou passando. Pai, eu não quero retroceder, porque a Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Fala, Pai, fortaleça-me. Fala, Pai, eu preciso ver a minha família convertida, rendida aos Teus pés. Eu preciso passar por esse momento firme com o Senhor, Pai. Entrega a sua vida para Cristo, entrega essa situação na mão daquele que tem todo o poder. Às vezes nós vamos lutando com as nossas próprias forças, às vezes nós vamos lutando com o nosso intelecto, às vezes nós vamos lutando com aquilo que está ao nosso alcance. Nada parece dar certo. É momento de você reconhecer que é Deus que vai mudar essa história. É momento que você tem que reconhecer que é o Todo-Poderoso que vai mudar a situação. E se entregar a Ele. Dizer, Pai, eu tentei até aqui e nada consegui, agora é com o Senhor, eu estou nas Tuas mãos, seja segundo a Tua vontade, eu coloco a minha esperança no Senhor. A oração que eu faço agora é uma oração de entrega nas Tuas mãos, de confiança, Pai. E Ele mudará a história, porque Deus não falha, o Senhor não solta as mãos daqueles que são fiéis, daqueles que têm firmado os passos na obra dEle, daqueles que não têm medido esforços para levar a palavra, para levar o amor de Cristo. Pai amado, Tu és o Deus fiel ao qual nós temos servido, Pai. E nós clamamos ao Senhor nesta manhã de domingo. Clamamos por socorro em meio à tribulação. Que o Senhor possa, Deus querido, animar a esperança de cada um dos Teus filhos por intermédio do Teu Espírito Santo, enchendo esses corações de confiança, Pai, para que possam não mais colocar a esperança em homens, em circunstâncias, em coisas, mas a esperança no Senhor, a esperança de dias melhores, mas sobretudo a esperança de salvação, papai. Deus amado, que o Senhor possa, Deus querido, nos momentos de tribulação, dar a confiança nos Teus filhos, para que eles possam ter paciência para resolver as situações, Pai, para resolver os problemas, paciência na dor, paciência nas injúrias, Pai, paciência, porque aqueles que são humilhados serão exaltados pelo Senhor, papai. Deus amado, ouça a oração do Teu filho e da Tua filha neste momento, acolha cada lágrima de sofrimento, Pai. Honre o Teu filho, aqueles que estão honrando o Senhor com a fé, honre-os, Pai, com as obras do Senhor. Seja feita a Tua vontade nesta manhã, seja feita a Tua vontade neste momento, ó Pai. Assim nós oramos, crendo no Senhor, oramos, Pai, crendo na Tua palavra, oramos crendo no nome poderoso e precioso do Teu Filho Jesus. Se você crê, aplauda Ele, exalte a Ele de todo o seu coração. Aleluia.